Bom dia, equipe! Salve, salve! Mais uma live sobre relacionamento e eu recebi uma pergunta sobre como reduzir a carência na infância, né? Dentro do inconsciente coletivo existe uma carência muito grande, né? O inconsciente coletivo é o quê? É mais ou menos o que todo mundo sente. Então todo mundo tem um nível de carência muito alto porque a gente tem um padrão de comportamento com as crianças que geram muita carência. E hoje a gente vai destrinchar um pouco essa história para a gente entender como isso funciona. Por que a criança desenvolve muita carência e aí a gente leva o resto da vida tentando encontrar um nível de preenchimento, de plenitude, de bem-estar, de confiança, de autoaceitação. Porque esse padrão do inconsciente coletivo, né? O que seria um inconsciente coletivo? Um padrão de comportamento. É um padrão de comportamento que basicamente todo mundo faz porque a gente está sendo condicionado através da nossa herança, né? Dos nossos ancestrais, sei lá. Então tem 4 gerações, vamos supor, tem 4 gerações que as pessoas veem a criança de uma certa forma. Então, tipo assim, eu sou pai, aí eu trato meu filho e eu vejo meu filho de uma certa forma, e aí eu trato ele, educo ele de certa forma. Aí ele cresce, ele vai educar o filho dele mais ou menos daquela mesma forma. E assim a gente vai seguindo, né? Então, essa carência, ela tá vindo de lá de trás. E qual que seria o comportamento, ou melhor, qual que é a crença limitante sobre as crianças? E é difícil perceber, mas a gente consegue perceber esses padrões em algumas falas, né, dos pais. Não que o pai esteja errado, esteja certo, a gente só está sendo condicionado aqui, né? A gente repete o que a gente aprendeu. Mas a criança no inconsciente coletivo, ela é vista como inexistente. Ela é como se ela não pudesse pensar, não pudesse falar, não pudesse ter opinião, ela não pudesse escolher, ela tem que ser só mandada, né? E o que acontece? O nosso ser mais profundo, ele é livre. Então ele se rebela contra esses comandos diretos, né? Muitas vezes você pode ver uma criança falando, mas por quê? E o pai pega e fala assim, por que sim ou por que não? Tipo, você não explica nada para a criança não tem que entender. A criança, ela não tem voz, muitas vezes o pai tá andando, a mãe tá andando, e a criança falando do lado, e o pai conversando com outra pessoa, e a criança tentando fazer de tudo para ser ouvida. E isso na vida adulta vai se manifestar com aquela incessante briga para falar. Eu conheço isso muito bem porque eu vivi isso muito. Eu bebia, ninguém mais falava. É certo, eu ficava a noite inteira falando, tipo assim. Aí você fala mais alto que a pessoa, aí na hora que a pessoa começa a falar, você corta ela. Ou seja, porque você tem aquela carência muito grande de sentir que você não existe, que você não tem importância, né? Por quê? Se tem um fantasma aqui do meu lado, ele tá falando comigo. E aí eu não vou responder, por quê? Porque ele não existe, né? Então, quando você fala e uma pessoa não te escuta, você, no nível mais profundo, você sente que você não existe, né? Que a pessoa não deu a oportunidade de você existir, ela não deu atenção para você, e você não se sente respeitado, você não se sente amado em última instância. Você se sente anulado. E a criança, ela é anulada nas opiniões dela, ela é anulada nas escolhas dela, ela é anulada em todos os sentidos, na fala dela. Então, o que acontece quando a criança é anulada de tantas formas assim? A criança começa a se conectar com os amigos. Então, porque os amigos escutam ela, né? Então, por exemplo, na adolescência, um amigo meu sabia de tudo na minha vida, mas minha mãe já não sabia. Por quê? Porque você desenvolveu uma confiança com quem te traz essa sensação de amor através da escuta. A pessoa te dá atenção, valida suas opiniões, te dá conselhos. Então, qual que seria a forma? Porque a pergunta foi como reduzir a carência na infância? A carência na infância ela é reduzida através da atenção, através da comunicação passiva, através da valorização.
Então, por exemplo, você vai ter que ir da negociação. Porque eu falei no vídeo, na live passada, que adulto ele não manda, ele negocia, né? Então você vai ter que pegar essa mesma base para usar com a criança. Eu não estou querendo dizer que você vai deixar a criança fazer o que ela quiser, mas é muito importante você dar vazão e buscar entender o que ela quer fazer e por que ela quer fazer. E se você achar razoável, plausível e prudente acatar aquilo, você faz. Mas é importante você deixar ela se expressar, dar vazão para ela existir. Por exemplo, na atenção. Se eu estou fazendo um tanto de coisa e conversando com outra pessoa e a criança chega ali, como eu não posso dar atenção para ela, o que eu vou fazer? Eu vou falar aqui, ó, espera que eu vou conversar com você ali daqui a pouco. Para aí você terminar a conversa, o que você está fazendo, e aí você sentar e de fato escutar a criança. Usando a comunicação passiva, não tipo querendo infiltrar sua opinião e tipo uma certa tirania na criança. E sim, primeiro, buscar entender o que ela quer, por que ela quer, e você vai entender só perguntando e escutando. Você pergunta, ô fulano, eu tô querendo te colocar na natação. Não, mas eu quero ir para a escola de futebol. Você quer ir para a escola? Por que você quer? Ah, sei lá, porque lá tem meus amigos, e eu já vou estar perto deles, por isso, por isso. Não, aí você, né, tenta jogar pro seu lado, mas você acha que a natação vai ser bom para você por causa disso, disso. Aí, ou seja, através dessa comunicação, a criança ela vai começar a se sentir confortável em expor para você os problemas dela, os medos, as inseguranças, porque ela vai ver você como um pai e um amigo. É importante que isso aconteça. Por exemplo, no inconsciente coletivo existe uma crença que pai é pai, amigo é amigo. E aí a gente vê o resultado desse tipo de pensamento, né? Todo mundo se fode, porque o pai, o que é ser um pai? É ser um educador, né? Um líder, um coach ali, quem vai preparar a criança para a vida. E o que é um amigo? Um amigo, se eu te perguntar o que é um amigo, o que vem na sua cabeça? Parceria, companheirismo, e a característica de uma amizade é a confidência. Então, para um amigo você conta tudo. Tem coisa que acontecia comigo ali na minha adolescência que já havia aquele amigo para me contar para ele, né? Quanto mais íntimo era a minha amizade, ou seja, quanto mais confiança eu tinha numa pessoa, mais eu conseguia expor minha intimidade para aquela pessoa. Então, por exemplo, eu tinha um amigo que a gente sabia tudo um da vida do outro, a gente não contava pra ninguém. Eu falava, mano, eu vou te contar um negócio aqui, mas você não pode contar pra ninguém. Ele, não, demorou. Aí chegava no meu, vou te contar um negócio aqui, mas você não pode contar pra ninguém. Então, tipo assim, sabia de tudo da minha vida. E era basicamente um pai, né? Porque me ouvia e me aconselhava. Não, mas você não acha melhor fazer isso aqui? Pá. Montava a estratégia comigo. Então, um pai que ele quer ser só pai, o tiro vai sair pela culatra, porque a criança vai entrar na adolescência e vai mandar tomar no cu. Vai se rebelar, vai se revoltar na mesma hora. Por quê? Porque a criança vai acatando ali quando ela é muito criança. Na hora que chega ali 13, 14 anos, ela vai se revoltar. Por quê? Perante uma tirania, o que a população faz? Ela começa a se revoltar. A gente não aceita, digamos, ser mandado. Então, a relação, a base da relação é o diálogo. E o diálogo tem a função de quê? Em conflito? De negociar. Não, vamos achar um meio termo aqui, ó. Né? Buscar entender a outra pessoa entender sua visão. E aí muitas vezes você vai ver que o que a criança está querendo não vai ter lógica para você. Aí você vai perguntando mais. E se no final não fez lógica, você fala assim, não, eu entendo e tal, mas mesmo assim eu vou fazer tal coisa acontecer, entendeu? Por causa disso e disso e disso. Aí você explica para a criança. Mesmo que ela fica meio assim, ela vai se sentir respeitada, porque você explicou o porquê que você está fazendo tal movimento. Por exemplo, na escola, nas vezes que eu brigava, eu não contava pra ninguém, só pra amigo, né? E aí você, tipo assim, por quê? Porque você não tem confiança familiar ali, né? A intenção desse vídeo aqui não é só reduzir a carência, né? Por exemplo, eu reduzir a carência na infância e o que vai aumentar? A confiança no meu pai e na minha mãe. Para eles serem meus melhores amigos. Na hora que qualquer coisa acontecer comigo, eles vão vir na minha mente, para mim, para ser meu confidente. Por quê? Porque além de pai, que é um educador, que é um líder ali, né, que manda e desmanda, ele é um amigo meu. Então
Ele não vai só mandar, ele vai me aconselhar, ele vai me direcionar, ele vai me escutar, ele vai me acolher. E aí no final ele vai decidir qual que vai ser o rumo das coisas. Por exemplo, eu estou sofrendo bullying na escola. Aí eu chego para ele, tal coisa está acontecendo. E aí ele vai nessa comunicação passiva, me perguntando, mas quando que isso começou? Por que você acha que isso começou? Você vai entendendo a criança ali, para você entender o que ela está passando, né? E ali você vai aconselhando ela, né? A não ligar para a opinião dos outros e tudo mais. Só que já chegou numa vibe onde ela está apanhando na escola. Mas ela quer ficar lá por causa dos amigos dela. E ali você vai escutando, você vai, digamos assim, aceitando a opinião dela, mas no final você fala assim, não, quando chega em questão física já, pra mim é uma questão de você sair do ambiente. Aquele ambiente já tá muito tóxico pra você. A criança, não, mas lá eu tenho meus amigos. Não, eu entendo. Eu queria poder te deixar lá, mas aqui eu sou responsável por você. Eu vou ter que fazer um outro movimento que eu acho mais seguro. É pra sua segurança mesmo, entendeu? Então eu vou te trocar de escola, mas ao mesmo tempo você aconselha a criança ao que ela deve fazer nessa outra escola que vai ajudar ela a não ser zoada, ou ela não se importar tanto com isso, ou a ela se impor perante o bullying. Então você vai ser um conselheiro ali, né, um amigo, um confidente, quase que um padre que escuta a pessoa. E também um pai, você vai direcionar, né? Porque eu sei que está responsável ali, você é o técnico. Não, se o técnico mandou substituição, tem que substituir no final das contas. Então, a intenção de você entrar num relacionamento mais profundo com seu filho, com sua filha, é nessa intenção de você transmitir o amor para ela a partir da validação. E como que eu te valido? Te escutando, te aconselhando, não só sendo tirando e mandando. Mas por quê? Porque sim, por que não? Foda-se. A criança fica tipo assim, mas isso aqui não faz sentido. E aí na hora que ela ganha um pouquinho de poder, né, crescer um cabelinho no saco, ela quer mandar tudo pra casa do caralho. Agora foda-se. E começa a fazer um tanto de coisa. Então, isso seria uma transição da carência, digamos, familiar, para o amor fraterno, que inclui essas características da amizade, do companheirismo, da confidência, da escuta, do aconselhamento e da liderança, que é a questão do pai, do direcionamento, do educador, onde vai tomar, a última palavra é sua, entendeu? Mas não quer dizer que a criança não tem que ter nenhuma palavra. Então, um relacionamento unilateral, né? Tipo assim, só eu falo, só eu mando, só eu isso, só eu aquilo, e a criança não existe. Aí ela cresce com essa carência e isso estoura nesse desrespeito, corta o outro, quer falar mais alto que o outro, se rebela com tudo. Por quê? Porque tem muita revolta interna, não foi preenchida desse amor. Então, isso gera uma série de fatores que aqui na frente vai influenciar nossas decisões em questão de relacionamento amoroso, né? Uma parceria tanto nas nossas amizades, tanto na nossa vida profissional, tanto na nossa vida familiar e tanto na nossa vida pessoal. E isso daí vai estilhaçar e vai dar merda para todo lado. Então, se a gente puder evitar isso na raiz, que seria na infância, é muito bom, né? Desenvolver uma relação onde o seu filho, a primeira coisa que acontece com ele, cabulosa, mais íntima, ele não. Eu posso até comentar isso aqui com meu amigo, mas em primeiro lugar é meu pai e minha mãe vai me aconselhar nisso aqui, né? Muitas vezes o pai em questões mais amorosas, a mãe já naquele sentido mais de acolhimento, mas tipo assim, tem dois grandes amigos meus aqui, dois grandes aconselhadores e dois líderes, são meus coaches aqui, eles vão me direcionar, vão me explicar porque eu devo ir para esse lado, o que acontece se eu não vou para esse lado, né? Ou seja, essa intimidade familiar, ela não só reduz tanto a carência, como ela vai trazer confiança para a criança, plenitude, sensação de pertencimento, e a vida dela vai fluir, isso vai ser um estilhaço para todas as áreas da vida dela. Então, equipe, se vocês têm alguma dúvida, se vocês gostaram desse tema, se vocês querem que eu continue fazendo essa live, deixa aí nos comentários. Até a próxima, beijo, fui!